Olá, seja bem-vindo aí ao nosso canal. Queremos te convidar a fazer parte do nosso grupo. Então, inscreva, dê esse tempo para você se inscrever, para você ativar o sininho e poder nos acompanhar. Esse grupo de estudo, nós estamos aí meditando sobre a Palavra de Deus nessa série Conhecendo e Vivendo a Palavra. E hoje nós queremos meditar sobre o crescimento espiritual. Então nós vimos aí na semana passada sobre a salvação, o novo nascimento. Então a pessoa que nasce de novo, ela se torna uma nova criatura e ela precisa crescer espiritualmente. E a palavra de Deus nos aconselha a buscar esse crescimento. Pedro, lá em 2 Pedro 3,18, diz: antes, crescei na graça e no conhecimento do vosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O apóstolo Paulo também, lá em Efésios 4,15, diz: seguindo a verdade e em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, é Cristo. Então, precisamos crescer espiritualmente. Nós não podemos ficar como crianças espirituais. Precisamos buscar a maturidade. E precisamos trilhar esse caminho do crescimento. Então, para que não fiquemos sempre na dependência espiritual dos outros, mas que possamos ter experiências próprias com o nosso Deus. O que eu preciso fazer para crescer espiritualmente? Então, primeiramente, eu devo ler a palavra de Deus com regularidade. Todos os dias, pelo menos um versículo, eu devo me alimentar da palavra de Deus. O ideal é que você possa começar com o Evangelho de João, depois começa nos Evangelhos, os 4 Evangelhos, o livro de Romanos, e vai até o final, até Apocalipse. Depois você possa iniciar de Gênesis e vai até Apocalipse e possa continuamente se alimentar da palavra de Deus e conhecer a grandeza desta palavra. Então, João, ele já nos diz lá em João 17, santificai-vos na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, você vê que essa santificação, ela é dada pela palavra. Depois vamos ver um pouquinho mais sobre santificação. Eu preciso também, para crescer espiritualmente, desenvolver uma vida de oração. Paulo já fala em Filipenses: orai sem cessar. E Mateus 6,6 diz: tu, porém, quando orardes, vai para teu quarto e após ter fechado a porta, ora ao teu pai que está em secreto e ele te ouvirá. Então, quando eu oro em secreto, Deus vai me ouvir. E eu vou descobrir que eu posso conversar com Deus. Eu posso me relacionar com Deus através da oração. E também tem a oração pública, em conjunto, a oração da igreja. Lá, Jesus Cristo mesmo falou: onde 2 ou 3 se reúnem em meu nome, eu estarei ali com eles. O próprio Jesus diz, como Moisés também recomendou, nos alertou, que fala: a minha casa será chamada casa de oração para a cura de todos os povos. Então, a oração tem um poder grandioso na nossa vida e nós precisamos aprender a usar esse poder. No crescimento também nós precisamos aprender a jejuar, ou seja, mortificar a carne, para que o nosso espírito seja fortalecido. Então, é importante que o nosso espírito fortalecido, nós vamos deixar Deus trabalhar mais nas nossas vidas. Precisamos ser como barro nas mãos do oleiro, que é o nosso Deus. Outra coisa no crescimento é a obediência, desenvolver, experimentar obedecer a Deus. Isso vai desenvolver a nossa fé e vai nos apontar o caminho que nos dá acesso ao sobrenatural, ao mundo espiritual.
Então, aí nós podemos ver, então, através da oração, através do jejum, da leitura da palavra de Deus, através da obediência, então nós vamos buscar a santificação. O conceito de santificação ele é tremendo, maravilhoso. Então, a santificação, ela nos aproxima de Deus, e ela também nos dá crescimento espiritual. Em Hebreus 12, 14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém verá Deus sem estar santificado. Nós já vimos lá que a palavra de Deus nos santifica. Lá em Levítico 11, 45, é o mesmo texto depois que repete o apóstolo Pedro, em 1 Pedro 16, há um desafio de Deus para as nossas vidas: sede santo, porque eu, Senhor, sou santo. Então, o cristão maduro, ele busca a santidade, ele busca ser santo. Então, o que é ser santo? O que é a santidade? Então, ser santo é ser separado, consagrado a Deus, é ser puro, inteiro, sem mistura, ser verdadeiro. Então, santo não é não ter pecado. João já nos fala: se alguém disser que não tem pecado, é mentiroso, e a verdade não está nele, não está em nós. Então, santo é quem se consagra, quem busca o reino e segue o evangelho de Deus. Então, nós podemos ver que no Novo Testamento, as pessoas que seguiam Deus eram chamadas de santo. Então, está lá em Atos 9, 13, que diz que Paulo perseguia os santos. Pedro, lá em Atos 26, 10, ele desceu também aos santos em Lídia. Então, as pessoas que congregavam na igreja eram chamadas de santos. Em Filipenses 1, Paulo a todos os santos em Cristo, ele escreveu na carta ao povo de Deus, que aqui ele chama de santo. Colossenses 1, 2, aos santos e fiéis irmãos em Cristo. Então, nós precisamos ser santos e assumir a identidade de filho de Deus. E a santificação, ela opera coisas maravilhosas nas nossas vidas. Porque através da santificação, nós temos acesso, nós temos contato ao mundo espiritual, ao sobrenatural de Deus. Se nós não buscamos santidade, vai ficar algo distante, algo impossível. Então, nós vamos viver sem esse sobrenatural, nós passamos a ter uma vida religiosa apenas. A santificação nos traz um amadurecimento espiritual. Ela nos ajuda a discernir as coisas, aquilo que é de Deus, aquilo que não é, aquilo que é verdade, aquilo que não é verdade. Então, através da santificação, nós alimentamos o nosso espírito e, pelo Espírito Santo, nós nos libertamos das nossas fraquezas, dos vícios, dos nossos limites, dos nossos pecados. Na verdade, nós somos transformados pelo Espírito. Então, acompanhar o crescimento, o amadurecimento dos apóstolos, teve dois casos, duas experiências importantes na vida dos apóstolos. Então, lá primeiro no Evangelho, primeira experiência, está lá João capítulo 20, o verso 21 e 22, diz assim: e dizendo isto, mostrou-lhe as suas mãos e o seu lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. Então disse Jesus novamente: paz seja convosco, assim como meu Pai me enviou, também eu vos envio. E o verso 22, e tendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebe o Espírito Santo. Então, essa experiência é maravilhosa. Da mesma maneira como Deus soprou o Espírito, o fôlego da vida, na vida de Adão, que ele apenas era barro e depois se transforma em alma vivente, Jesus agora sopra o seu Espírito na vida dos apóstolos. Houve uma transformação profunda. Ou seja, Deus mencionou uma essência, ali estava formando a sua igreja.
formando a sua igreja no Espírito de Cristo, no poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele passa, essa essência de Deus passa a habitar nos apóstolos, em todos aqueles que nascem de novo. Então o apóstolo Paulo chegou a dizer: não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Então é uma experiência maravilhosa, é ter a coragem de deixar Cristo dirigir a minha vida, comandar a minha vida. Isso traz crescimento espiritual. E a outra experiência está um pouquinho mais na frente, Atos 2, diz assim, a partir do verso 1: e tendo chegado o dia de Pentecostes, eles estavam todos concordemente em um só lugar, em concordância, amados, em um só lugar. E de repente veio um som dos céus, como de uma rajada de vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam sentados. E desapareceu línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito e começaram a falar novas línguas. Então é outra experiência, queridos. Foi a visitação do Espírito Santo que encheu os apóstolos de ousadia, de poder. Então também, para a gente crescer espiritualmente, nós precisamos sermos cheios do Espírito Santo, precisamos ter uma experiência com o Espírito Santo, para que nós possamos vencer o pecado e vencer o mal. Então fica esse desafio aí, para você buscar crescer, não ficar parado, mas cresça, busque mais de Deus, experimenta mais de Deus, comece a ler a palavra, faça o plano de leitura da palavra de Deus, ore sem cessar, jejue, desenvolva a sua fé, obedeça a Deus, deixa Deus trabalhar a sua vida, e você vai se alegrar muito, você vai experimentar das grandezas, das revelações do nosso Deus.